Eu te confesso que eu não cheguei a ver a reunião inteira, não tive essa força de vontade que tu teve para ficar 2 horas depois. É difícil, cara. Tem que ter, assim, paciência. Mas acho que tu foi pro caminho certo, que é, além de, claro, tu se informar sobre o que é o teu país, tu levou para um lado de refletir e trazer para a tua realidade, né? Acho que é interessante. Enquanto tu falava assim, eu tô refletindo em tempo real aqui, vamos dizer. Eu não cheguei a fazer essa reflexão, mas eu acho que é legal que tu traz assim a questão do preparo para as reuniões. A gente vê muito em projetos que a gente atua, assim. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso, de ir para as reuniões e 5 minutos antes tu te dá conta que tem a reunião e aí tu vai ali, olha um e-mail, tu olha meio que às vezes nem pauta tem, né? E aí começa a reunião e parece que ninguém sabe qual é o caminho, falta essa pessoa que seria o mediador, a pessoa que vai liderar, que vai acompanhar a pauta. Acho que a gente também fala muito em projetos que a gente trabalha junto, questão de objetivo, né? Qual é o objetivo disso que a gente está conversando? Qual é o objetivo dessa reunião? Qual é o objetivo desse e-mail? Eu vejo que muitas vezes se perde, assim. Começam as pessoas a discutir, cada um traz a sua opinião. Em vários momentos são opiniões sem informações, são opiniões, porque eu acho, porque eu acho que é assim, ela não traz um embasamento para aquilo, ela não traz a informação, que é isso também, acho que a questão do sistema de informação, traz uma informação que tu tenha como comprovar, que não seja simplesmente eu acho que é assim, pelo que eu tô vendo é assim, não, mostra, é assim porque o número tá mostrando assim, ou é assim porque aconteceu tal coisa, né? Acho que ter a base ali, ter uma base de informação é importante. Outra coisa que é interessante também, a questão do líder, acho que nem tanto sobre a reunião, tá? Mas que eu acho que de alguma forma deve ter aparecido. É importante que o líder, numa empresa, ele tenha os gestores das diversas áreas. E, claro, tem áreas que geralmente o líder, o máximo, vamos dizer, o presidente da empresa, ele tem conhecimento da empresa como um todo. Ele consegue discutir em bom nível com os gerentes. Mas tem empresas que têm diversas áreas e a gente vê que muitas vezes o gestor, o líder, ele discute com o especialista que ele contratou, sendo que o especialista é a pessoa que mais tem condições de dizer aquilo, mas ele tende a não acreditar. E eu acho que, num país em que, imagina ali, tem N ministérios de N conhecimentos, a gente sabe que indiferente se é o nosso presidente atual ou não, nenhum presidente vai chegar ali e vai ter capacidade de discutir com todos os especialistas. Ele tem algumas áreas de conhecimento, mas não todas, né? E isso acontece muito, assim, em qualquer negócio, eu acho que seja no poder público, seja em empresa, seja em qualquer projeto, as pessoas tendem a não ouvir a pessoa que é especialista, né? Acho que... Sim. Bem lembrado sobre esse ponto, seu. Eu escrevi esses tempos, né, sobre empoderar e escutar o especialista. Sim. Que foi naquele momento vamos dizer, da crise no Ministério da Saúde. Do Mandetta. Me inspirou esse fato aí. Mas acontecimentos em clientes, em projetos, né, que a gente acompanha da nossa experiência, né, que é exatamente isso que tu está dizendo, né? O administrador maior, né, o gestor master, o líder máximo da organização, ele não tem como nem saber de tudo que está acontecendo e nem conhecimento para conseguir, vamos dizer, debater, dialogar em alto nível, tendo conhecimento que aquelas pessoas ali têm da área, né? E isso é uma coisa básica de administração. Por isso que tu tem colaboradores, por isso que tu vai contratando profissionais, né? Sim. E tu tem que, em primeiro lugar, tem que confiar naquelas pessoas e aquelas pessoas têm que confiar em ti, né? Então, isso é uma das coisas da reunião ali, né? Porque tudo bem que pode ser a gota d'água sobre o sistema de informação, mas em nenhum momento se abriu espaço para alguém explicar, então, por que não tem as informações. Sim. Né? Contraditório, né?
esse debate, esse diálogo que é positivo. E isso acontece muito nas empresas, né? A gente trabalha com empresas, especialmente empresas familiares. Acontece muito em empresas familiares isso. Muito. Empresas que não são familiares também, mas o cara, ele contratou, paga para alguém, né, para um especialista fazer o trabalho, né? E muitas vezes não consegue usar esse recurso direito porque se apega às suas próprias ideias, né? Tem uma questão de ego, de humildade, né? Bom, se tu confia, né, naquela pessoa que tu contratou, pode não ser que a posição que ela está apresentando seja a tua posição, né? Mas pensando que aquele profissional está apresentando uma contribuição que seja o melhor para a empresa, mesmo que tu não tenha convicção, é importante que tu siga com essa pessoa, que tu dê esse voto de confiança para essa pessoa, né? E daí, claro, especialmente isso pega especialmente em decisões que são difíceis, questões que são difíceis de prever, mesmo para o próprio especialista, né? Então, se o cara que não é o especialista, que não tem aquele conhecimento, vai ter muito mais dificuldade, né? Sim. Então, realmente, tu não escutar o especialista, né? Tu não empoderar essas pessoas, né? Tu não dar voz para essas pessoas, é um desperdício muito grande. Sim. E outro ponto que a questão da organização e do que se espera, né, nas reuniões, né? Eu acho que não só no momento da reunião, assim, talvez o que eu vou falar aconteça na reunião ministerial, mas parece que tu não tem um acompanhamento do que se falou na reunião anterior para essa, assim, não. Que é a questão do resultado, eu acho que também tem isso, né? Informação que a gente quer, bom, a gente tratou de tal coisa há 1 mês, ou 2 meses atrás. Qual é a situação? Acho que é muito a questão da atualização. Acho que é um momento de atualizar e de alinhamentos, né? Principalmente a reunião. Quando ela não é uma decisão, ela é principalmente esse modelo que a gente viu na ministerial, um momento de alinhamento entre todos os gestores do executivo, né? De todos entenderem o pé anda o país, ou até a gente fala muito em projetos que a gente trabalha de daqui a pouco uma área ajudar a outra, ou de que maneira essa área está me dificultando. Acho que é importante ter esse compartilhamento de resultados, de dificuldades, até trazendo um pouco para a lógica ali dos métodos ágeis e Scrum que a gente falou antes. Se tu não faz esse exercício de entender o que deu certo e errado para compartilhar, tu não vai conseguir melhorar. Tu vai seguir num trilho e tu não vai ter mudança nunca, né? Então eu vejo que a reunião tem isso também, né? E até tu deu o exemplo de o momento de... Tem pessoas que... Tem gente que gosta de falar, né? Tem gente que gosta de aparecer e fala qualquer coisa só para não deixar de falar, assim. Isso acontece muito em reunião, né? Tipo, ela dá uma opinião que é só... Enfim, vou comentar aqui para não ficar na minha. Parece que é aquela coisa de aprendeu no colégio ou na faculdade que quem fala ganha nota. Mesmo que tu não fale nada. Sim. Eu vou falar para ganhar a nota aqui, na participação. É aquele espírito do bate-ponto, né? Exatamente. Cumprir tabela para cumprir tabela, né? Exato. Extremamente improdutivo também, né? Exatamente. Então, e aí, acho que tu traz a questão, né? Por exemplo, isso se materializa, isso um pouco do que tu tá dizendo, na questão da ata, né? Das decisões, né? Dos encaminhamentos, tá? O que ficou, o que tem que ser feito, né? E a relação, né? A linha, esse fio condutor, né? Que vem de uma reunião para outra, né? Sim. Isso é muito importante, né? Acredito que, claro, nesse caso aí acontece nos bastidores. Ali eu não consegui perceber. Sim. Mas a união, né, com gestores é algo bem importante, né? E tem a questão também tu traz a questão do sistema de informações. Tu tem que ter, eu acho que essa reunião ela deve ter uma periodicidade fixa, ela deve acontecer uma vez por mês, não sei, mas principalmente as reuniões que são fixas, que elas acontecem sempre no mesmo período, quais são os resultados que a gente está avaliando, né? Por mais que daqui a pouco tu não tenha resultados variáveis, mas tem indicadores que tu tem que avaliar sempre. São indicadores importantes, né? Que inclusive eles guiem as pautas, né? É importante
porque senão a reunião ela fica desconexa, assim, ela não tem... Uma miscelânea de coisas, né? Exato. Em nenhum momento na reunião se fala de indicador, né? Um outro fator aí, entrando um pouco na questão política, né? Mas muitas pessoas comentaram, em nenhum momento se falou de coronavírus. Sim. Tirando esse plano inicial que eu comentei, em nenhum momento depois se falou disso. Então, como é que pode, fora daquela sala de reuniões, tem um caos acontecendo? Sim. Em nenhum momento isso é tratado. Sim. Em nenhum momento isso é tratado. Que é aquela coisa assim, pô, vamos perder tempo com aquilo que vale a pena, vamos valorizar aqueles assuntos que são importantes, né? Porque se tu tá perdendo, se o teu líder, tu vê que ele tá despendendo um tempo grande com um assunto que na tua visão não é relevante, Sim. Né? Não que não seja relevante para ti, não é relevante para a organização, tem alguma coisa que está errada, né? O líder está dando uma sinalização que enfraquece, inclusive, a posição dele. E aquele gestor ali, mas o cara está valorizando um negócio, uma negociação pequena, de valores pequenos, algo que não é estrategicamente, não é importante. Pô, mas aonde que esse cara quer chegar, né? O que está por trás disso, né? Isso eu acho que é outra coisa que a mídia bateu muito em cima, porque, claro, existe... pega a Globo, né? Ela está claramente contra seja o que for o governo, né? Então ela vai pescando essas coisas e vai batendo em cima, né? E isso se falou muito, né? Então seria como a empresa, né? Uma reunião da empresa não se falar sobre reduções, não se falar sobre jornada, não se falar de assistência dos colaboradores, né? Nesse momento está se falando um assunto que não é relevante no fundo, né? E tem uma questão também que é isso. É impossível não usar o exemplo, né, do Bolsonaro e da equipe dele, que é como ele acaba selecionando pessoas que abaixam a cabeça para ele e que meio que até em alguns momentos veneram, ele vai morrer abraçado com essas pessoas em algum momento, ou não, claro. Mas é a mesma coisa que um presidente de uma empresa, ele contrata ali gestores que abaixam a cabeça e deem amém, a empresa ela vai afundar, todo mundo vai pensar igual, só que vão afundar abraçado, vão afundar tipo, pô, legal, todo mundo tá alinhado, só que ninguém parou e tá, não, mas eu vou aqui, pessoal. Quem sabe a gente não dá um passo atrás aí e reavalia tal coisa, sabe? Isso vai muito também é que falta o líder, ele tem que ter muita clareza e tem que confiar muito e entender que, cara, quanto mais essa pessoa, esse gerente, esse gestor me confrontar em algumas decisões, pô, mais eu tenho que confiar nesse cara, porque ele tá mais preocupado com o resultado maior do que com o emprego dele, vamos dizer, né? Exato, exatamente. Não, e isso especificamente do governo é um pré-requisito do baixar a cabeça, é um pré-requisito tu ter essa relação com o presidente, é um pré-requisito. Então, tem aqueles ministros que eu comentei no início, esses gestores que falam que o cara quer escutar, né? Cara, é muito ruim, não é sadio, não é saudável para a organização, né? Sim. Então, sim, né? E isso é uma coisa, é um pré-requisito daquele ambiente, daquele sistema ali do governo. Sim, ele tá ali por causa disso, né? E os casos que a gente vê que não estão mais é porque publicamente se deu o embate, né? Ficou bem claro que se teve um embate. Exatamente. Isso é uma coisa, né, que a mídia, a Globo, principalmente, como ela tá contra, ela vem no viés de, porque esse cara apareceu mais do que ele. Não é isso. No fundo, não me parece que seja isso. Sim. Né? O cara ganhou mais popularidade. O Mandetta, ele não foi demitido porque ele tinha uma grande popularidade. Não, porque eles tinham discursos e pensamentos diferentes. Sim. Né? E claro, assim como numa organização, se isso existe e é uma coisa que não é saudável para a organização, qualquer presidente pensaria em demitir um gestor que tem uma ideia diferente da dele. Sim. Né? E como não tem diálogo, que é o próximo termo, como não tem diálogo,
bom, fica tudo muito difícil, né? E não tem outra saída que não seja as medidas que ele vem tomando, né? Ele em relação a isso, ele é muito coerente, né? Não tem surpresa, né? Ele não surpreende ninguém desse ponto de vista. Sim, ele é bem apegado aos ideais dele, né? Isso não dá para... É. Uma qualidade ou não é outra esquerda.